não podia deixar de registrar nesta casa, assim como fez o senador Humberto Costa, justamente esta pesquisa. No entanto, antes mesmo de registrá-la, analisando o seu significado, eu quero destacar aqui e parabenizar o senador Humberto Costa pelo discurso que fez. São poucos os senadores ou deputados que se pronunciam em relação à luta da mulher, à luta contra a violência que se abate sobre a mulher no Brasil, e Vossa Excelência também é um destes, mas é importante, muito importante, que não seja registrado, debatido, discutido apenas pelas mulheres este fenômeno da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ao longo da minha militância política no movimento de mulheres, muitas vezes ouvi no parlamento a seguinte expressão: as questões das mulheres precisam ser tratadas. E nós, muitas vezes, também assim nos referimos às chamadas questões das mulheres. Que ideia é essa de existir em questão das mulheres? Não existe questão da mulher na sociedade. O que existe são questões da sociedade que as mulheres são penalizadas. Não é possível imaginar que a responsabilidade da gravidez é uma questão da mulher. É uma questão de homens e mulheres, é uma questão da sociedade brasileira. E não é possível, portanto, na mesma dimensão, pensar-se a saúde da mulher como se fosse uma agenda apenas do movimento de mulheres. Também não é possível enfrentar a violência que se abate contra a mulher, considerando que esta é uma agenda apenas para ser tratada pelas mulheres. É uma agenda para ser tratada pelas mulheres e pelos homens que têm compromisso na construção de uma sociedade realmente democrática. Quando falamos, portanto, que há uma agenda que retroage os direitos da sociedade, é porque esse retrocesso diz respeito ao amadurecimento democrático que a sociedade alcança. E, nesse momento, esta pauta que se encontra na Câmara dos Deputados, buscando criminalizar mulheres vítimas de estupro, buscando impedir que as mulheres tenham acesso àquilo que a lei lhes garante, ou mesmo que impede que qualquer lei, qualquer discussão possa deixar de ter a referência gênero, é uma expressão de atraso civilizatório, é uma expressão de retrocesso do ambiente democrático no Brasil. E é por isso que, apesar de estar inscrita e me referir, e vou me referir a outros assuntos que dizem respeito a uma pauta mais regional, eu não posso deixar de falar aqui um pouco desta situação do mapa da violência, que foi divulgado nesse fim de semana, violência de 2015, e que trouxe à tona essa realidade que nos chocou o país, chocou a imprensa, de que que revela que 50,3% das mortes de violência violenta das mulheres são cometidas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Portanto, está claro, eu presido a CPI do assassinato de jovens. A violência contra os jovens é uma violência que ocorre na rua, no espaço aberto, no espaço público, digamos assim. A violência que acomete a vida das mulheres é uma violência que ela tem esse conteúdo maior de crueldade, porque ela ocorre no ambiente familiar e ela é cometida por aqueles a quem a mulher tem, no mínimo, afeto, respeito e confiança. E essa dramaticidade que explica justamente que a violência contra a mulher tem a sua base no machismo, no sentimento de propriedade dos homens sobre o corpo e a existência da mulher, que se baseia na ideia de que alguém pode matar o outro
pode violentar fisicamente o corpo de uma mulher, porque este corpo lhe pertence. E é esta questão que nós precisamos discutir e colocar o dedo na ferida. Eu li muito da imprensa brasileira que dizia que não valeu a pena a Lei Maria da Penha, porque a violência continua e, pelo contrário, aumentou 21% da Lei Maria da Penha para cá. Essa não é uma conclusão correta. A Lei Maria da Penha é um instrumento que a sociedade brasileira, através do parlamento, conseguiu, rompendo também a estrutura cultural de uma família que repetia: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E nós afirmamos, o Estado brasileiro afirma, que em briga de marido e mulher, onde há violência, o Estado tem que interferir, tem que intervir, tem que decidir e considerar crime aquele que assassina, que espanca, que violenta uma mulher no espaço doméstico da sua própria casa. E, nesse sentido, senhor presidente, é preciso que o movimento de mulheres e a sociedade brasileira vá analisando e refletindo sobre esse mapa. O mapa nos demonstra um crescimento da violência contra a mulher negra nesse espaço. O mapa nos demonstra que, apesar de todo esse esforço de denúncia que vem fazendo o movimento de mulheres, nós não conseguimos fazer com que as novas gerações não estejam diante do mesmo desafio da minha geração, porque a maioria das mulheres que são violentadas, espancadas, assassinadas, elas são mulheres jovens, o que significa que também a nova geração de jovens brasileiros está encontrando a mesma sorte das mulheres já adultas ou já envelhecidas. Isso não é revelador, não é possível dizer que as conquistas realizadas até então não valeram apenas pelo contrário. Acho que essas estatísticas hoje podem estar demonstrando um crescimento que é revelado pelos dados que antes não eram recolhidos nem revelados. Nós temos hoje uma nitidez maior sobre a violência que existe sobre a mulher no Brasil e, para tanto, precisamos usar dessa pesquisa, dessa nitidez da violência, para convocar a sociedade para se colocar contra esta violência. O mapa da violência, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, aponta um aumento de 54% em 10 anos no número de homicídios de mulheres negras, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. No mesmo período, a quantidade anual de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, saindo de 1.747 em 2003 para 1.576 em 2013. O componente do machismo também carrega o componente do racismo, como aqui já foi destacado pelo senador Humberto Costa. O lançamento da pesquisa conta com o apoio do Escritório no Brasil da ONU Mulheres, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a OPAS, OMS, e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Nesta edição, o estudo foca a violência de gênero e revela que, no Brasil, 55,3% desses crimes foram cometidos no ambiente doméstico. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, a quinta maior taxa de homicídios do mundo, conforme dados da OMS, que avaliaram um grupo de 83 países. A divulgação da pesquisa em novembro tem especial significação. É o início dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Ações
da campanha do secretário-geral da ONU, UNASE, pelo fim da violência contra as mulheres, o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres e também o Dia Nacional da Consciência Negra. Segundo a diretora da Flaxo, no Brasil, o Mapa da Violência é um trabalho desenvolvido pelo pesquisador Júlio Jacobo, que também já dá uma extraordinária contribuição no Mapa da Violência contra a Juventude, desde 1998, e já foram divulgados 27 estudos que têm contribuído de forma decisiva na reflexão da sociedade brasileira sobre a causa e os efeitos da violência contra a mulher. Entre 2006 e 2013, o número de mulheres vítimas de homicídios aumentou 21%. De cada 5 mulheres assassinadas em 2013, 3 eram negras, um aumento de 35%. Em 10 anos, como já disse, o homicídio de mulheres negras aumentou 54%. Os estados tidos como mais perigosos para as mulheres, no topo está Roraima, onde a taxa de homicídios em 2013 foi 15,3 para cada 100 mil mulheres, seguida do Espírito Santo, 9,3, de Goiás, 8,6, de Alagoas, 8,6, do Acre, 8,3. Em números absolutos, São Paulo, claro, o maior estado, registrou mais mortes, 620, seguido por Minas, 427, Bahia, 421, Rio de Janeiro, 386, Paraná, 283. De acordo com o levantamento, só 5 estados brasileiros registraram queda depois da promulgação da Lei Maria da Penha: Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Vitória, Maceió, João Pessoa e Fortaleza registraram as taxas mais elevadas. E eu fiz questão, senhor presidente, de revelar também aqui a situação dos estados, e o meu estado da Bahia também não tem uma situação boa. Por quê? Porque é preciso que os estados, os governos estaduais, possam focar em políticas de inclusão social e em políticas de combate à violência contra a mulher. E eu quero, portanto, aqui registrar a minha indignação com esta realidade e reafirmar o nosso compromisso, enquanto parlamentares, na luta contra a violência contra a mulher. Para isso é preciso também ter mais mulheres no parlamento. A nossa presença no parlamento dá força para que a mulher que está fora do parlamento, que está na sociedade, em diversos campos da vida social, possa se sentir mais segura para lutar, possa sentir que tem voz para representá-la no parlamento brasileiro e possa se colocar numa posição de denunciar o seu agressor, de não temer as dificuldades de enfrentar a vida a partir de uma realidade muito dramática, que é ter o seu próprio companheiro como agressor, ou mesmo os familiares terem no marido de uma mulher a necessidade de denunciá-lo como assassino daquela própria mulher. É preciso a sociedade brasileira enfrentar a questão do machismo. E isso também começa por esta Casa Legislativa, pelo Congresso Nacional, a abrir as comportas da participação feminina na política e no parlamento brasileiro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou mudar de assunto rapidamente para finalizar o meu pronunciamento. Me permite uma Pois parte? não, senador. Antes que Vossa Excelência mude de assunto, eu quero prestar a minha absoluta e integral solidariedade ao pronunciamento de Vossa Excelência e ao pronunciamento anterior, senador, feito aqui pelo senador Humberto Costa, e dizer que houve uma expectativa de que uma lei pudesse mudar essa realidade, que foi a Lei Maria da Penha. Infelizmente, nós chegamos à conclusão de que a lei, por mais que ela tenha sido uma lei abrangente, mas ela não surtiu o efeito desejado.
e no caudal dessa violência que toma conta do país, nós estamos chegando à conclusão que uma das maiores vítimas da violência é a mulher. A mulher que, inclusive, merece, a essa altura, como diz bem Vossa Excelência, a mobilização da sociedade. A sociedade tem que se mobilizar e o Congresso, como legítimo representante dessa sociedade, tem que dar voz, tem que dar eco, tem que clamar por justiça para que as mulheres brasileiras não sejam vítimas de tanta violência. Eu queria me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigada, senador. Vossa Excelência, que inclusive deu contribuição a essa nossa luta no Ministério da Previdência, e dizer que realmente uma lei punitiva só não pode resolver uma questão que está profundamente enraizada no coração da civilização do mundo, e no caso do Brasil, que é justamente a visão patriarcal, machista sobre a mulher, sobre o seu papel na sociedade. É preciso desenvolver leis que possam, ou melhor, práticas que possam dar um tratamento igual a meninos e meninas dentro de casa. É preciso que os pais possam ter a visão clara de que um menino tem e deve ser frustrado, quanto a menina também, no conjunto da sua vida. Nós não podemos enfrentar essa situação de homens que não tiveram frustrações superprotegidos na vida e que, quando são, por alguma razão, rejeitados por uma mulher que se separa, acham que a única forma de resolver a questão é matá-la, ou qualquer outro tipo de dificuldade na relação leva a uma violência. Portanto, senhor presidente, a questão da violência contra a mulher nos deve fazer refletir profundamente a mudança de um comportamento, de uma ideia a respeito da família brasileira, porque são essas mulheres também, senhores senadores e senhores deputados, que são as mães daqueles que estão sendo assassinados nas ruas, os jovens negros e pobres da nossa sociedade. São também essas mulheres que sustentam 30% das famílias brasileiras, sendo as suas sustentadoras econômicas, provedoras, né, de sustentação dessas famílias. Então, eu até me entusiasmo quando se trata desse tema, mas quero realmente mudar de assunto para poder registrar aqui uma outra questão. Registrar, senhor presidente, e cumprimentar a participação exitosa do Brasil na 21ª edição do Salão Internacional de Chocolate em Paris, na semana passada, que contou na cerimônia de abertura com o prefeito de Ilhéus, com o presidente da Câmara Setorial do Cacau e também vice-presidente da Federação de Agricultura da Bahia, Guilherme Moura, o presidente da Associação de Turismo de Ilhéus, Marco Lessa, organizador dos festivais do chocolate da Bahia e do Pará, o secretário de Turismo da Bahia, Nelson Pellegrino. Mais uma vez, o cacau e o chocolate brasileiro marcaram presença internacionalmente, mostraram a qualidade e a força dessa nossa importante cadeia produtiva. Importante cadeia produtiva para o nosso Estado e também para o Brasil. Na semana passada, inclusive, eu não tive a chance, em função das atividades aqui do Senado, mas não quero deixar de registrar que recebi em meu gabinete, junto com o deputado federal Bebeto Galvão, também do PSB, um grupo de mais de 20 pessoas, entre prefeitos, produtores e empresários da região cacaueira. Parte da delegação integra o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica, o CIMA, que compreende prefeituras do sul da Bahia e está associado a outros consórcios que envolvem mais de 90 municípios. Entre os assuntos discutidos, senhor presidente, falamos sobre a política de importação do cacau, a implantação de um programa de valorização do sistema Cabruca, com o objetivo de recuperar social e economicamente a região cacaueira, integrando cacau, chocolate com turismo e atendimento de demanda nas áreas de infraestrutura.
Além de integrantes do consórcio, estiveram conosco representantes do Instituto Cabruca, de movimentos sociais, tribos indígenas, professores, dirigentes do Instituto Federal de Educação da Bahia, todos preocupados e envolvidos com um projeto de tornar a região cacaueira mais desenvolvida nos aspectos sociais, econômicos, culturais e educacionais e unir a produção do cacau à ideia de um desenvolvimento sustentável. Também, na semana passada, o setor cacaueiro foi pauta de noticiário por conta dos resultados da primeira exportação de cacau feita desde 1995 no Porto Baiano de Ilhéus, quebrando um jejum de 20 anos de exportação. Ilhéus foi notícia do Jornal à Tarde, do Chat G1, Jornal Nacional, da Rede Bahia Rural, entre outros veículos. A multinacional americana Cargill concluiu o envio de um carregamento de 6.000 toneladas de amêndoas do cacau do Porto de Malhada para a Holanda. O fato foi comemorado pelo setor, mas com ressalvas. O presidente do Sindicato Rural de Ilhéus, Milton Andrade Júnior, querido amigo, destacou que, além do tamanho da carga, já que a exportação se limitou a pequenas quantidades nas últimas décadas, o fato de ser a primeira vez na história da região em que uma multinacional exporta cacau em grãos. Vou finalizar, senhor presidente, deixando aqui para que Vossa Excelência possa... Fique tranquila, terá o tempo necessário para concluir o seu pronunciamento. Muito obrigada. Mas esse reconhecimento não tira ainda, não resolve, não supera as grandes dificuldades que os produtores de cacau ainda enfrentam no nosso país e no nosso Estado. Um ponto positivo foi o reconhecimento nessa situação de exportação, é o reconhecimento da qualidade do produto baiano e o seu retorno ao mercado internacional. A região costumava ser a maior exportadora de cacau antes da vassoura de bruxa, praga que devastou a produção da região no final dos anos 80. E, principalmente, segundo os produtores da região, essa seria a prova de que há um excedente do produto no mercado interno. O presidente do Instituto Pensar Cacau, Agdo Muniz, também frisou em uma das reportagens que há muito tempo se vinha falando que o Brasil é autossuficiente em cacau. Segundo o Sindicato Rural, a indústria processa, em média, 250.000 toneladas de cacau por ano. Em 2014, foram 230.000 toneladas. As 4 regiões que cultivam o fruto no Brasil produziram 290.000 toneladas, provocando um excedente de 60.000 toneladas. Essa discussão, senhor presidente, tem importância porque há uma luta para que, dos produtores, para que o cacau tenha modificado a política aduaneira do drawback na cadeia produtiva do cacau. O drawback começou a ser praticado na época da vassoura de bruxa e servia, naquele momento, como um estímulo para a indústria do chocolate. Era justificável. Agora, em decorrência desse regime aduaneiro e do excesso de cacau no mercado, os produtores que antes recebiam um ágio de $500 por tonelada, além da cotação da Bolsa, estão com um deságio de $900 para cada tonelada de cacau. Países como Gana colocam um ágio de $700 e Costa do Marfim de $380. Com isso, a região do cacau já perdeu 580 milhões e o Brasil, 1 bilhão. Os produtores chegam a perder cerca de R$200 por saca. E isso é uma verdadeira sangria que está sendo submetido o setor cacaueiro nacional. Por isso mesmo, senhor presidente, que em julho encaminhei um requerimento número 791/2015 ao excelentíssimo senhor ministro de Estado de Indústria e Comércio, o nosso colega Armando Monteiro, solicitando diversas informações sobre os atos concessórios do regime aduaneiro do drawback para o cacau. O ministro, inclusive, já constituiu um GT, um grupo de trabalho, para estudar esta questão.
No entanto, a resposta do Ministério, que veio por meio da nota técnica número 513 da Coordenadoria Geral de Exportação e Drawback do Departamento de Comércio Exterior, não foi satisfatória. Me sinto na necessidade de apresentar em breve novos requerimentos de informação sobre o tema para o Ministério da Indústria e Comércio, para o Ministério da Fazenda e também para o Ministério da Agricultura. Não é possível que essa questão da produção, da exportação, da importação do cacau, não seja possível dar-se conhecimento a dados ao Senado Federal em nome de um suposto de uma suposta situação de segredo ou de necessidade de manutenção de sigilo. Isso não se admite, são dados econômicos do país, num país em que nós temos uma lei que permite, que garante a visibilidade de todos os atos do Poder Executivo. E numa área de produção onde 3 grandes moageiras detêm o negócio de exportação e importação do cacau. Portanto, é um espaço que há um oligopólio e que, portanto, os dados da indústria, os dados econômicos têm que ser do conhecimento dos produtores também da sociedade brasileira. Eu acho que, inclusive, nós precisamos, em vez de esconder dados ou de criar ou de ter algum tipo de dificuldade, precisamos botar na mesma mesa o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria e Comércio, os produtores de cacau e as grandes empresas de moagem de cacau no Brasil. Nesse sentido, senhor presidente, que eu tenho insistido que a gente possa travar esse debate aqui no Senado, no Ministério da Agricultura. A ministra Cátia Abreu nos recebeu muito bem, tem se mantido atualizada em relação às dificuldades dos produtores de cacau e nós queremos em breve visitá-la novamente para tratar de outras ações. As ações, por exemplo, fitossanitárias. Hoje, os produtores de cacau sentem a necessidade de que a importação de cacau não chegue pelo Porto de Malhada, em Ilhéus, porque lá não há garantias fitossanitárias para receber um cacau que não necessariamente vem em condições de estar tão perto da produção feita naquela região, podendo ser uma ameaça à contaminação de um cacau que já se recuperou de uma situação de grande dificuldade. A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a DAB, elaborou nota técnica alertando para os riscos de importação do cacau via o Porto de Ilhéus, por se tratar justamente da principal região produtora do fruto e o risco de introdução de estabelecimento de pragas exóticas nas lavouras baianas se torna, dessa maneira, iminente. Eu quero, portanto, senhor presidente, ao tempo em que registro essas pequenas conquistas, mas importantes conquistas do setor do cacau e do chocolate no Brasil, também reafirmar a manutenção da nossa luta pela mudança da política do drawback na área do cacau, pela discussão de novas posturas fitossanitárias na importação do cacau, retirando a importação do fruto do Porto de Malhada em Ilhéus, fazendo com que ele não chegue pelo Porto de Ilhéus, e também mantendo viva a discussão da renegociação da dívida dos produtores de cacau da Bahia. Muito obrigado. Os produtores de cacau no Brasil, que, obviamente, essa luta é liderada pela Bahia, porque é a maior produtora do país. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora da Mata, me permita, só, ainda com Vossa Excelência na tribuna, cumprimentar Vossa Excelência, o senador Humberto Costa e outros senadores e senadoras que, no dia de hoje, a Vossa Excelência fechou, que é o último pronunciamento na tribuna, senador Garibaldi, sobre a análise da pesquisa divulgada esta semana em relação à violência
à mulher. De fato, os números são assustadores. E como aqui foi dito, nós também concordamos, claro que as leis são importantes. Porque se com a lei está assim, calcula se não tivesse a lei. Se não tivesse a lei, claro. Estaria muito, muito pior. Pior. Por isso que a sua análise é corretíssima. Agora, claro, nós temos que fazer grandes campanhas no Brasil todo. A mídia poderia ajudar, né? Enfim, a área privada, os órgãos públicos, todos poderiam, mediante esse fato, tomar alguma posição de fazer uma grande campanha para uma mudança de conduta, principalmente, claro, aí dos homens em relação às mulheres, porque a pesquisa mostra que a violência vem principalmente dos homens e vem todo tipo de violência, né? A gente viu essa semana uma menina de 14 anos, que ela não quis mais namorar. O namorado matou ela, simplesmente, degolou ela. Aonde nós estamos da barbárie. Por isso que é fundamental que a população ouça pronunciamento como a senhora, como do senador Humberto Costa, da senadora Vanessa e de outras que eu ouvi hoje, e as nossas comissões todas, seja a comissão que Vossa Excelência preside, com muita competência, que é no combate ao assassinato da juventude, quer seja na Comissão de Direitos Humanos, onde eu presido, na Comissão de Ações Sociais, nós deveríamos fazer audiências públicas, trazendo a sociedade para um amplo debate. É inaceitável o que está acontecendo. Presidente, finalizando, mas concordando com Vossa Excelência, reafirmando uma questão, presidente. Na área da criminologia, não basta punir. Nós vamos sentindo que há no parlamento um certo, digamos assim, uma certa ansiedade pela punição. As leis punitivas são indispensáveis. Não é possível conviver com a impunidade. Mas é também indispensável a prevenção ao crime. Atuar no desejo, para que não haja o desejo de realizar o crime, em todas as áreas. E no que diz respeito à violência contra a mulher, também é indispensável que nós tenhamos políticas de prevenção e de defesa da mulher. Senadora.